Como muitos já sabem, atualmente é possível fazer o pagamento da multa de trânsito com 40% de desconto, e isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 284 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. E basicamente, para que o motorista ou o dono do automóvel ele tenha direito a esse desconto, ele deve observar três requisitos. Primeiro, ele deve fazer a sua adesão ao SNE, Sistema de Notificação Eletrônica, na sua carteira digital, e obviamente, quando ele adere ao SNE, ele vai deixar de receber as notificações via postais. As notificações se darão por via eletrônica. O segundo requisito, ele não vai poder apresentar defesa prévia e nem recurso contra a multa. Então, ele abre mão do seu direito de defesa, ele abre mão da defesa prévia e do recurso da multa. O terceiro requisito, ele reconhece o cometimento da infração. Então, vamos lá. Adesão ao SNE, abre mão da defesa e do recurso e reconhece o cometimento da infração de trânsito. E aqui, o motorista ou o dono do automóvel, ele deve ter muito cuidado no que diz respeito às infrações autossuspensivas. O que são essas infrações autossuspensivas? São aquelas previstas no Código de Trânsito em que, além da previsão de pagamento de multa, o texto de lei também prevê penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, toda infração de trânsito que prevê pagamento da penalidade de multa ou pagamento de multa, que prevê também, além do pagamento de multa, a suspensão, a gente denomina de infrações ou multas autossuspensivas. Por exemplo, a multa por dirigir motocicleta sem capacete, prevista lá no artigo 244, inciso 1 do CTB. Além do pagamento de multa, ela prevê suspensão do direito de dirigir. A infração tipificada no artigo 165A, recusa ao teste do bafômetro, além do pagamento de multa, ela também prevê suspensão de 12 meses. Então, esses são dois exemplos do que são infrações autossuspensivas. E qual que é o cuidado quando o motorista ou o dono do automóvel ele opta por fazer o pagamento com 40% de desconto em relação a essas infrações autossuspensivas? Ocorre, e aqui eu vou começar a explicar quais são os cuidados, que o Código de Trânsito ele recebeu alterações e houve uma inovação em relação ao processo de multas autossuspensivas. Vamos lá. O parágrafo 10 do artigo 261, ele diz o seguinte, olha só, o processo de suspensão, e aqui a parte que a gente destacou, deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa. Muita atenção nessa parte destacada. E na parte final do parágrafo 10 dizia o seguinte, tá? Ou diz o seguinte, na forma definida pelo CONTRAN. Então vamos lá. Aqui a gente tem a informação de que nas multas autossuspensivas, o processo de multa ele vai correr ao mesmo tempo do processo de suspensão. Então vamos lá. Com relação às infrações autossuspensivas, o processo de multa vai correr ao mesmo tempo do processo de suspensão, tá? E por que isso? Anteriormente, primeiro, o órgão de trânsito ele instaurava o processo de multa e só depois de finalizado o processo de multa na última instância era que o Detran notificava o proprietário ou o infrator do processo de suspensão. Então, anteriormente era assim. Agora não. Agora, quando há o cometimento de uma infração autossuspensiva, passada a fase de defesa prévia,
na segunda notificação, que é a notificação da multa, o órgão de trânsito deverá instaurar também o processo de suspensão. Então não tem mais aquela fase de processo de multa e só depois de finalizado vinha o processo de suspensão. Não. Nas infrações autossuspensivas, quando o motorista for notificado do processo de multa, ele já estará respondendo, ou ele será cientificado também do processo de suspensão. E por que que eu li aqui a parte final na forma definida pelo CONTRAN? Pelo seguinte motivo, o CONTRAN, ele só regulamentou essa matéria em abril desse ano. Então, antes do dia 9 de abril deste ano, 2022, o processo era da forma antiga, como eu falei. Primeiro, o proprietário ou o infrator responde pela multa e só depois de finalizado o processo de multa era que ele seria notificado do processo de suspensão. Agora não. Desde o dia 9 de abril desse ano, e eu vou ler aqui como se dará esse processo de suspensão, desde o dia 9 de abril deste ano, quando o condutor ou o dono do veículo, ele tem ali o resultado de indeferimento da defesa prévia, ele já vai ser notificado também do processo de multa e de suspensão. Olha o que diz aqui o artigo 8º da Resolução 723 de 2018 do CONTRAN, que, repito, está valendo desde o dia 9 de abril desse ano. O processo de suspensão, com relação às infrações autossuspensivas, deverá ser instaurado da seguinte forma, inciso 1. Quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado o processo único para aplicação da penalidade de multa e de suspensão. Então, quando o dono do automóvel, com relação às infrações autossuspensivas, ele for tanto o proprietário do veículo multado quanto o condutor infrator, o processo de multa e de suspensão, ele se dará de forma única, é um processo único para a aplicação da penalidade de multa e de suspensão, tá? Inciso 2. Quando o infrator não for o proprietário do veículo, o processo de suspensão tramitará concomitantemente ao processo para aplicação da penalidade de multa. Então, quando o condutor infrator não é o dono do automóvel, o órgão de trânsito ele vai notificar o dono do automóvel do processo de multa e também o condutor infrator do processo de suspensão, concomitantemente, ou seja, os dois processos correrão ao mesmo tempo. Então, olha que mudança drástica. Anteriormente, repito, o proprietário ou o infrator, ele respondia primeiro o processo de multa, aí ele apresentava a defesa prévia, recurso na Jari e recurso no CETRAN, e só depois de esgotadas todas as fases do processo de multa na via administrativa, aí sim o DETRAN notificava do processo de suspensão para, mais uma vez, defesa prévia, recurso na Jari e recurso no CETRAN. Então aqui, nesse lapso temporal, tanto o motorista quanto o condutor infrator, ele tinha mais tempo de se defender, porque eram processos distintos. Atualmente, ainda assim, são processos distintos, porém, eles, no caso, quando o condutor é o dono do automóvel, será um processo único para aplicação da multa e de suspensão, e quando o dono do automóvel ele não é o condutor infrator, o processo ele correrá concomitantemente. Notifica o proprietário da multa e, ao mesmo tempo, o condutor infrator da suspensão. E qual que é o perigo aqui? O perigo é que esse desconto de 40% de desconto, ele deve ser analisado com muita cautela, principalmente no que diz respeito às infrações autossuspensivas, tá? Então, esse desconto de 40%, ele deve ser analisado com muita cautela,
Porque o parágrafo primeiro, quando ele diz no terceiro requisito que quando o motorista ou o dono do automóvel ele paga com 40% de desconto, ele reconhece o cometimento da infração, o texto de lei ele está dizendo, em outras palavras, que o condutor infrator ou dono do automóvel ele está reconhecendo a validade da multa de trânsito. Tanto que o texto ele diz que, nesse caso, o proprietário ou condutor ele abre mão da sua defesa prévia e do recurso, ele ganha esse benefício, né, de 40% de desconto, só que na contrapartida ele perde, ele abre mão do seu direito à ampla defesa e contraditório. E vamos imaginar aqui, na hipótese de uma aplicação de multa autossuspensiva, lavrada ou registrada de forma irregular. Né? Vamos pegar aqui o exemplo que a gente deu, conduzir motocicleta sem capacete, e se na data, no dia, né, da infração, na data da infração e no local em que foi registrada a infração, se vamos imaginar que na data e no local o veículo multado não estava naquela localidade, naquele dia, naquela localidade. Né? Vamos supor aqui um veículo dublê, ou mesmo erro no registro da infração pelo agente de trânsito. Esses erros, eles podem ocorrer. Né? Agora, você imagina que, diante desse benefício de 40%, o proprietário ele abra mão de se defender, porque ele está aqui interessado no desconto. Aí depois se vê diante da penalidade ou diante de uma penalidade de suspensão do seu direito de dirigir, né? E queira recorrer. Aí não pode mais. E o perigo ele subsiste exatamente aí, porque quando o proprietário do veículo ele abre mão, tá, de se defender, de questionar a validade dessa multa por conta do desconto de 40%, ele não está reconhecendo tão somente a aplicação da multa, ele está validando também a aplicação da penalidade de suspensão do seu direito de dirigir. Então, quando o proprietário ele reconhece o cometimento da infração e quando a infração ela é autossuspensiva, ele está reconhecendo, além da penalidade de multa, tanto que ele fez o pagamento com desconto, ele também está reconhecendo a validade da aplicação da penalidade de suspensão do seu direito de dirigir. E isso, ao meu ver, é tão grave porque o texto de lei, quando ele diz que o condutor infrator, tá? Ou o motorista reconhece o cometimento da infração, isso aqui pode ser um problema até mesmo para questionar infrações ou multas irregulares na via judicial. Tá? Isso aqui pode ser um problema, porque levado ao pé da letra essa disposição, essa regra, muitas ações judiciais podem ser prejudicadas, porque olha o que acontece na prática, né? O órgão de trânsito ou a administração pública, ela dá com uma mão, mas retira com a outra. Esse desconto de 40% custa, na verdade, o direito à ampla defesa e contraditório do motorista ou dono do veículo multado. É claro, há situações em que talvez o motorista ou o dono do automóvel ele não queira discutir a situação. Ele reconhece de fato que cometeu a multa, a infração, não quer discutir, quer cumprir a penalidade, pagar a multa e cumprir a suspensão. Tudo bem, para esses casos, talvez seja muito interessante esse desconto, que é considerável. Porém, para aquela pessoa que depende muito da sua habilitação, para o dono do veículo que quer questionar a validade dessa multa, então analise com muita cautela essas disposições, que eu repito, elas estão valendo desde o dia 9 de abril deste ano. Então, processos instaurados antes do dia 9 de abril,
talvez tenham escapado aqui dessa nova regra. Mas a partir do dia 9 de abril, com relação às infrações autossuspensivas, porque a regulamentação do CONTRAN ela ocorreu no dia 9 de abril, a regra é exatamente essa. Então, quando o dono do automóvel ele faz o pagamento com 40% de desconto dessas infrações autossuspensivas, ele está ganhando desconto, só que ao mesmo tempo ele está reconhecendo a validade da infração e automaticamente ele está reconhecendo também a validade da penalidade de suspensão do seu direito de dirigir. Tá? Então ele está reconhecendo a validade da aplicação da penalidade de suspensão. Então, são casos principalmente aqui relacionados, né, às multas autossuspensivas que devem ser analisadas com muito cuidado. São casos que devem ser analisados com muito cuidado, com muita cautela, para ver se de fato vale a pena esse desconto de 40% de desconto. E frisando aqui que o desconto de 20% ele é assegurado, é previsto na legislação de trânsito, para todos aqueles que fazem o pagamento até a data limite previsto na notificação. Então, o desconto de 20% ele é garantido a todos. Esse de 40% é somente para aqueles que fazem a adesão ao SNE, abrem mão de se defender da multa e reconhecem o cometimento da infração. Essa parte aqui que é muito complicada aqui no texto do parágrafo 1º do artigo 284. O motorista, o dono do automóvel, ele reconhece o cometimento da infração. Olha que isso aqui pode ser uma pegadinha, né? Porque às vezes ali o dono do automóvel, na pressa, desinformado, né, opta por fazer o pagamento com desconto, mas depois ele não vai poder questionar a validade dessa multa. E no caso de multa autossuspensiva, a aplicação da penalidade ela vai ser automática. Por quê? Porque nesse caso o dono do automóvel ele reconheceu o cometimento da infração. Agora imagina uma infração autossuspensiva que sequer foi cometida pelo dono do automóvel. Né? Imagina essa situação. Né? Então ele faz o pagamento com desconto de 40%, ele reconhece o cometimento de uma infração que ele não praticou. Tá? Então, muito cuidado com relação a essa situação do desconto de 40% com relação às infrações autossuspensivas.